Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 270, capítulo 50, o tema Cidadão de Nosso Lar. Esse é o último capítulo do livro Nosso Lar. Depois que nós terminarmos esse livro, se Deus quiser, eu acredito que nós vamos trabalhar o livro Ação e Reação, também de André Luiz. Por que, se Deus quiser? Lógico que Deus quer, né? Mas depende de vários fatores. Porque os ataques dos nossos irmãos sofredores, eles têm intensificado a cada dia que passa. E com isso ataca a minha matéria física, ataca o meu eu, o meu psicológico, o meu emocional. Aí você pode me dizer assim, mas cadê os amigos espirituais que te ajudam? Ora, eles permitem que isso aconteça? Aí eu posso dizer para você assim, com todo respeito, não depende dos meus amigos espirituais. Os trabalhos aqui dependem de mim. Ah, mas que isso? Não depende nada dos meus amigos espirituais. Não depende do Marcílio, não depende de Eurico Barçanuco, não depende de Bezerra de Menezes, não depende de ninguém. Depende de mim. Eu que tenho que manter o meu equilíbrio 24 horas. Não, 25. E como é impossível manter 25 horas o equilíbrio, então a gente acaba cedendo mediante algumas brechazinhas aqui e outras ali, e eles acabam assim nos atacando a parte emocional, psicológica, a parte física, né? Onde é CROD aqui, ali, uma doença física. Mas eu confesso a você que eu estou lutando, né? Eu estou tentando. E eu tenho certeza de que eu vou conseguir, né? Então, Maísa, que é uma oradora espírita, uma senhora já mais idosa, amo essa pessoa, de coração, mas amo mesmo essa pessoa. Ela disse que ela participara uma vez de um evento onde o Chico Xavier estava presente. Lançamento de uma obra, né, que o Chico havia psicografado em 1960 e poucos. E ela, mocinha na época, com seus 17, 18 anos, então que o Chico psicografou das 8 da noite até as 8 da manhã do outro dia. A noite inteira psicografando livros. E eles haviam feito um banquete de suco, quitandas, né? Ali para recepcionar o Chico. Parece que esse evento foi em Brasília na época. E sei que 8 horas da manhã terminou o evento, todo mundo do evento estavam quebrados, arrebentados. Inclusive ela. E ela chega, né, abraça o Chico. Ai, Chico, não sei você, mas eu estou arrebentada, eu estou acabada, eu estou um caco. Olha, eu estou cansada. Nossa, meu Jesus amado. E você, Chico, como que você está? Porque você autografou a noite toda, das 8 da noite às 8 da manhã,
Você não parou para nada, Chico. Você não foi ao banheiro. Ela usou o termo banheiro, porque se fosse toalete eu ia dizer toalete. Você não foi nem ao banheiro, Chico. Você está cansado? Ele falou assim, olha, minha filha, o cansaço é natural. Mas é preciso entender uma coisa, que o amor nunca que cansa. O amor não cansa nunca. Olha só para você, que lição. O amor não cansa nunca. Então, Chico sabia o caminho das estrelas. O que nós ainda, hoje em dia, nós ainda sofremos aqui na Terra por ignorar o caminho das estrelas. Luiz, mas que caminho é esse das estrelas? É o caminho que nos leva às estrelas, é o amor. Às vezes, nós perdemos tanto tempo dando murro em ponta de faca, batendo cabeça aqui, cabeça ali, perdendo tempo. É tão fácil viver aqui na Terra. Ao mesmo tempo é tão fácil. É só nós optarmos pelo amor. Amar uns aos outros. Respeitar uns aos outros. Respeitar o direito do outro. Pois você sabe quando o meu direito termina? Você sabe? Quando o meu direito termina? Quando o teu começa. E o teu termina quando o meu começa. Então, olha que maravilha. Esse é o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Então André começa dizendo assim nesse capítulo. Na segunda noite, ali na casa dele, né, junto com a esposa dele, a esposa dele, mas Ernesto, os filhos todos, né, porque ele ainda se encontra ali na residência dele. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum. No treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam, bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão o escuro campo de batalha, onde os seus entes amados se convertiam em verdugos. Então veja bem, em nosso lar, André, ele se alimentava, né, de sucos, ele se alimentava de energia, ele se alimentava do amor, uns pelos outros. Mas ali em meio, né, aquele ambiente carregado de energias deletérias, ele se sentia assim um pouco enfraquecido. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira dava-me certa calma ao coração, graças a Clarencio, né? Compreendia finalmente as necessidades humanas. Graças às orientações de Clarencio, ele conseguia entender as necessidades humanas. De certa forma, ele entendia que não era propriedade,
ou melhor, não era proprietário de Zélia. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Naquele exato momento ali, ele compreendia que Zélia não era uma propriedade dele, né? Mas seus irmãos e amigos, né? Ela era irmã dele, amiga dele. Ela não era esposa dele. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Olha o nível de André. O que nós temos é, de certa forma, tentar levar ao telespectador estas questões em outros livros, né? Nós não somos donos de ninguém. Vou repetir o que já repeti várias vezes em outros vídeos. Meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, meus primos, minha casa, meu carro, minha empresa, meus funcionários. Isso são termos aqui na Terra, gente, necessários ao nosso nível evolutivo. Enquanto nós não nos desprendermos dessa necessidade, aqui nós vamos considerar assim. Mas é preciso entender que o dia que nós acordarmos, perante a grandeza do Pai, esse sentimento de minha e de meu deixará de existir. Pois André está dizendo aqui, ó, compreendia finalmente as necessidades humanas, não era proprietário de Zélia, ele não era o proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Ó, ele ali já tinha na tua consciência de que Zélia não era uma propriedade dele, e sim uma amiga, uma irmã dele. Olha que gostoso, não é? Não era dono de meus filhos, e sim companheiro de luta e realização. A necessidade que havia nele e nos filhos que fizeram com que eles reencarnassem na condição de filhos e de pai, mais uma vez que André já acordou perante a grandeza do pai, ele não via mais os filhos como filho, e sim como irmãos em processo de evolução. Ele não via mais Zélia como um objeto, uma propriedade dele. Ele não via Ernesto como um inimigo dele que havia apossado-se da sua esposa, porque na verdade ela não era esposa dele. Ela foi esposa dele no corpo físico, mas na pátria espiritual, mediante o conhecimento dele, ela deixara de ser sua esposa, tornando-se uma amiga, uma irmã em processo de evolução. A veras, se todo mundo pensasse dessa forma, nos encontraríamos bem melhores na evolução. É esse sentimento de posse. É esse sentimento de posse aqui na Terra que perturba o progresso do nosso eu, de nossa alma, de nosso espírito. Esse sentimento de posse, ela é minha, ele é meu, eu casei com ele, eu casei com ela, meu filho, porque eu que pus ele na terra. É óbvio, existe um certo respeito
Nessa condição existe um certo respeito aqui. Mas esse sentimento deixa de existir quando o ser evolui. Ora, se prevalecesse por toda a eternidade, esse sentimento, esses termos, obviamente não existiria evolução, porque isso não é evolução. É necessidade que a alma, que o espírito, naquele exato momento, possui, tem de passar por aquele processo de expiação, de prova e por aí em diante, não é? Então, André continua assim: recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, né? Toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma as substâncias dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. O mel da sabedoria, né? Agregando esse comentário, nosso irmão Marcílio, aqui presente, ele acabou de me dizer que se não der para nós gravarmos esse em 2 vídeos, nós vamos gravar em 3 vídeos, porque nós vamos terminar o livro hoje, Nosso Lar, para que no próximo dia já iniciemos, né, o livro Ação e Reação. Então, André continua assim: apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Olha só as lembranças de André. Aqui ele estava recordando a fala, as orientações de Dona Laura, né? Aqui ele estava recordando o comportamento, as atitudes, a compreensão, a abnegação, a benevolência de sua mãe para com o seu pai, para com aquelas irmãs infelizes que aqui no corpo físico foram meretrizes, né? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso, né, espiritual, de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Olha ele aqui nesse momento, dentro do lar dele ali, em meio àquelas atribulações todas, ele raciocinando, ele pensando em todos os casos lá de nosso lar, nos exemplos. Ele fazia parte daquela família de nosso lar. Então ele tinha que dar bons exemplos ali também. Ali ele já se encontrava acordado. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias, como irmão.
Cada companheiro de minhas novas lutas me ofereciam algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino. Não há como evoluir sem o amor divino. E acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes, ele esquecera-se dele. Porque ele compreendeu, ele conseguiu entender que acima de tudo, os desígnios do Pai, né? No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, quer dizer, do Ernesto, né? Lá no quarto que fora dele um dia, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, tenha pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? A doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. que o amor não faz no coração, no coração daquele que tem conhecimento, tem compreensão, não é verdade? Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. De fato, me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância. Por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos, é a tal da telepatia, é a tal da volitação, é essa comunicação. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então ele conseguiu se lembrar desse recurso da volitação, o recurso da comunicação à distância através da mente. Mentalmente, ele podia se comunicar, ele conseguiu se lembrar disso, que ele podia se comunicar com aqueles integrantes, amigos dele, lá na colônia Nosso Lar. Ele conseguiu se lembrar que nem todos
tinham necessidade do aeróbus, né? Muitos podiam volitar, muitos podiam se fazer presente através das vibrações mentais, do pedido de socorro, de acordo com a emergência, né? Então vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos fazer o possível para terminar o livro hoje, Nosso Lar, porque no próximo dia, 99% que nós vamos iniciar o livro Ação e Reação. Então vamos para o próximo vídeo, sequência dessa mesma história aqui.